Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, pode se assentar. Eu desejo nesta manhã glorificar a Deus pela honra e pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez conhecendo esta igreja, e desejo louvar a Deus pela vida do pastor de vocês, por me receber aqui com muito carinho, pastor Rogério. Muito obrigado, pastor, por confiar na palavra e na indicação dos meus amigos, pastor Fábio e missionária Adriana, a quem eu devo gratidão. Eu e minha família, nós respeitamos e amamos a casa de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Já foi apresentado. Eu estou aqui com a minha esposa, irmã Rafaela, essa jovem mulher de Deus que Deus me presenteou. E eu sempre ando com ela para vocês verem que milagres acontecem. Se esse gordinho aqui casou, você vai casar também. Queridos, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã. Eu gostaria de convidá-los a uma leitura em um dos livros proféticos do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Isaías 43, a partir do 10. Também quero parabenizar Canaã Praise. Nossa, fiquei impactado com a apresentação de vocês. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Isaías 43, a partir do versículo 10. Todos encontraram? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Queridos, toda a Bíblia é organizada por gêneros, e você sabe disso. O Antigo Testamento é composto de lei, de história, de poesia, de profecia. O Novo Testamento é composto pelo Evangelho, Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, as epístolas e, por fim, o livro da Revelação, que nós chamamos de Apocalipse. Mas essas divisões de gêneros no Antigo Testamento nós chamamos em hebraico de Tanar. A palavra Tanar, para quem não sabe, é um acrônimo que divide os conjuntos do Antigo Testamento a partir da sua inicial. Por exemplo, nós na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós fazemos no domingo pela manhã a escola bíblica dominical. Para não ter que falar toda a frase, a gente abrevia para EBD, Escola Bíblica Dominical. A palavra Tanar hebraica é uma abreviação de 3 conjuntos de livros que compõem o Antigo Testamento. Com a letra Tav, que é o T para nós, se compõe a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Com a letra Nun, que é o N para nós, se compõe um conjunto de livros chamados de Neviim, que vem de uma raiz hebraica chamada Nabi ou Navi, que significa profeta. Neviim está no plural, são os livros proféticos que compõem o Antigo Testamento. E por fim, nós temos um conjunto dentro da letra K ou Kaf, que é do hebraico, que é chamado de Ketuvim. E Ketuvim se traduz por escritos. São 3 conjuntos de livros que compõem o Ketuvim: os escritos históricos, os poéticos e os sapienciais, que são os livros de sabedoria. Como nós fizemos a leitura de um dos livros proféticos do Antigo Testamento, nós estamos classificados dentro desse conjunto chamado de Neviim. E o profeta que nós lemos, ele é considerado pelos judeus um dos mais importantes no que diz respeito à revelação total do Antigo Testamento. Isaías, ele é tão significativo para a revelação do Messias, que ele é o profeta que faz uma divisão dentro da Bíblia judaica de 2 gêneros, os Neviim, Rishonim e Neviim Aharonim. Neviim e Rishonim significam os profetas anteriores,
E Neviim, Aharonim significa os profetas posteriores. Todos os profetas que vieram antes de Isaías são chamados de Neviim, Rishonim. E todos os profetas que vieram a partir de Isaías são chamados de Neviim, Aharonim. Então Isaías, ele é responsável em dividir os gêneros proféticos antes e depois dele. Isaías também é conhecido dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo como a Bíblia em miniatura. Na nossa canonização nós temos 66 livros e o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. Quem interpreta esse livro entende que os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías ele trata sobre uma aliança e os 27 últimos ele trata de uma outra aliança, como se fosse a nossa Bíblia dividida em Antigo e Novo Testamento, que é Taná e Brit Hadashah. Isaías ele contribuiu tanto para a revelação que ele é conhecido como o profeta messiânico. Ele é o profeta que mais profetizou acerca de Jesus, do Messias. É tão sério que todas as revelações e todos os acontecimentos, Jesus fazia questão de dizer: isso aconteceu para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então Isaías ele é um profeta significativo no que diz respeito à revelação messiânica. Mas o capítulo que nós lemos, Isaías não está apontando para um futuro tão distante, não é uma mensagem tão remota. Isaías estava recebendo de Deus uma revelação. E a revelação do capítulo 43, versículo 10, Deus se apresenta dizendo: vocês são as minhas testemunhas, que eu sou o Senhor, eu sou mesmo, e fora de mim não há Salvador. Antes de mim nenhum Deus veio, e depois de mim nenhum Deus haverá. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Essa mensagem que Deus dá a Isaías é uma mensagem de revelação. Deus estava se auto-revelando. Isso dentro da teologia nós chamamos de condescendência. Condescendência é quando algo que é muito maior do que o nosso entendimento consegue se compactar a fim de que você compreenda ele. Se Deus não quisesse se revelar a nós, nenhum de nós saberíamos nada sobre ele. Mas nós só o conhecemos porque a sua graça e o seu amor fez com que ele se reduzisse ao tamanho do teu entendimento, para que você entendesse que ele é bom, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é digno. Então Deus se reduz. Essa é a proposta de Isaías 43. Deus estava se revelando para a comunidade judaica. Mas a pergunta que surge é, porque Deus fala no versículo 14 que estaria barrando os babilônicos, os caldeus. Deus iria colocar uma trava nele, levantando seus adversários. Por que Deus estava falando da Babilônia? Se o contexto de Isaías diz respeito ao povo da Síria e não de Babilônia. Babilônia é uma profecia mais para frente. Isaías é um profeta do século 7º. E a mensagem que ele estava transmitindo era para o século 6º. Isaías profetiza uma mensagem com pelo menos 95 anos de antecedência. Imagina que essa mensagem que Deus estava entregando para ele só faria sentido 95 anos à frente. Deus aparece para ele e diz: escreve para a comunidade israelita ou comunidade judaica que eu sou o mesmo, vocês são as minhas testemunhas. A pergunta que surge é: por que Deus estava dando uma mensagem com 95 anos de antecedência, se auto-revelando como o único, aquele que não há ninguém além dele, antes dele, nem depois dele? Por que Deus estava se auto-revelando nessa mensagem, desde o versículo 10 até o 13 que nós acabamos de ler? Para que você entenda, compreenda a mensagem que Deus colocou em meu coração, eu preciso te explicar pelo menos 4 termos que é discutido dentro do campo da teologia e da filosofia. Quando se trata da pessoa de Deus, nós usamos a palavra grega theos. E quando se trata concernente à fé, nós usamos a palavra teísmo. Por exemplo, existem 4 tipos de crença. Quantos? 4 tipos de crenças. A primeira, segundo John Alton, existe o ateísmo. Ateísmo é uma crença contrária, quando não acredita que exista um Deus. Existem 2 tipos de ateísmo, que é o primitivista e o ateísmo, o novo ateísmo, que é aqueles que, além de não acreditar naquilo que nós cremos, eles contestam aquilo que nós acreditamos. O novo ateísmo, além de não crer em Deus, ele coloca em xeque a crença das pessoas que votaram ou acreditaram na pessoa de Deus através das Escrituras. E os argumentos deles são: Deus é um genocida porque deu ordem de matança em massa. Deus é infanticida porque não selecionou, não tirou as crianças quando ele deu essa ordem. Deus ele é machista porque disse que a mulher não tem vez dentro da comunidade para falar, porque é o homem que tem que pregar. E Deus eles começam a trazer umas figuras da pessoa de Deus, isolando o texto fora do seu contexto e contestando a nossa fé. É o novo ateísmo. Então é quando não acredita que exista um Deus. Depois deles tem, se o ateísmo é quando não acredita em Deus, nós temos o politeísmo. E o politeísmo é quando acredita em todos os tipos de
de deuses. E isso vem desde a cultura da Suméria antiga, desde o começo, quando eles formaram um panteão. E para quem não sabe o que é um panteão, é uma assembleia onde se reúne diversos tipos de deuses, porque a mentalidade do Antigo Oriente Próximo dizia que não existe um Deus que seja capaz de suprir todas as necessidades humanas. Ou seja, se você precisa de uma cura, você precisa entrar dentro desse panteão, dessa assembleia de deuses, e se direcionar ao altar do Deus da cura. Mas se o que você está precisando não for uma cura, for uma providência, o Deus da providência não é o mesmo da cura na mentalidade deles. Então você deve cultuar ao Deus da providência. Agora, se você está precisando de um casamento, já não é nem do Deus da cura, nem da providência, tem que adorar no altar do Deus do casamento. Na mentalidade deles não existia um Deus que fosse capaz de suprir todas as necessidades humanas. Aí vem Deus e fala para Abraão, que nasceu dentro de uma casa idólatra: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão diz: mas quantos tem aí com o Senhor? Ele diz: não, eu sou autossuficiente, eu sou cura, eu sou libertação, eu sou... Tem alguém entendendo esta palavra? Nós não precisamos cultuar um dia no altar de Deus e outro dia lá fora. Deus, Ele é capaz de suprir todas as necessidades humanas ao mesmo tempo. No tempo que eu estou pregando, para alguns Ele é cura, mas para outros Ele é providência, para outros Ele está abrindo a porta. Você está entendendo que eu estou pregando para a tua alma? O Deus que revela conforme a tua necessidade está no culto desta manhã dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Então, politeísmo é quando acredita em diversos tipos de deuses. Abaixo do politeísmo tem enoteísmo. Enoteísmo é quando reverencia, reconhece que existem diversos tipos de deuses, mas cultua apenas um, e ainda não é o que nós acreditamos. Por exemplo, a nação da Babilônia, eles são enoteístas, reverencia todos os deuses, mas para eles o Deus que deve ser adorado é Marduk, porque na mentalidade dos caldeus, Marduk é o Deus criador. Então abaixo do politeísmo tem enoteísmo, reverencia todos, mas cultua apenas um. Agora, abaixo do enoteísmo tem monoteísmo, é isso que nós acreditamos. Monoteísmo diz que além do nosso Deus que nós cremos, não existe outro, nem antes e nem depois. Só Ele é digno, só Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Não há ninguém além dele que merece honra e glória. E é por isso que nós estamos aqui hoje de manhã. Você poderia ter descansado, trabalhou a semana inteira, poderia ter ficado em casa, mas se levantou, escovou os teus dentes, se arrumou, penteou teu cabelo e disse: eu vou cultuar aquele que é digno de merecer honra e... eu estou sentindo Jesus aqui nesta manhã. Então Deus se revela como o Deus da crença monoteísta. Existem 3 religiões que acreditam assim: judaísmo, islamismo e cristianismo. A mensagem, embora seja transmitida para a comunidade judaica, ela respinga em nós como cristãos que cremos igual, que só existe um Deus que merece honra e glória. A pergunta é: por que Deus estava dizendo para a comunidade que seria levada ao cativeiro 95 anos depois? Por que Deus estava dizendo: eu quero que vocês aprendam que eu sou o mesmo, que além de mim não existe outro, vocês são as minhas testemunhas? Por que Deus estava profetizando isso, ou se revelando 95 anos antes? A resposta é muito simples. Deus sabia que a sua noiva seria levada a um ambiente de provação. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. A crença monoteísta entende que Israel, porque a igreja é chamada de noiva, mas antes disso, no Antigo Testamento, a noiva era chamada Israel. Deus chama Israel de noiva. Em Oséias ele diz: eu atrairei, não é trair, é atrair. Eu atrairei ela para mim mesmo e a conduzirei para o deserto. Quando eu li esse texto em junção com o texto de Isaías, a pergunta é: por que Deus estava levando a sua noiva para o deserto? Por que Deus estava conduzindo a sua noiva para um ambiente de provação? Porque a noiva que reconhecia que só tinha um marido, que só tinha um esposo, Israel que reverenciava Deus como único, que cantava o Shema Israel todos os dias de manhã e antes de dormir. Todo judeu até hoje, antes de dormir, ele diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é apenas um, não existe outro. Eles acordam e dizem: ouve, ó Israel, nós só temos um Deus a quem nós cultuamos. Eles começaram muito bem, dizendo: como noiva eu só tenho um esposo, como noiva eu só tenho um marido que merece reverência. Mas houve um dia que Deus convida Moisés a subir o monte. Você conhece esse contexto. Quando Moisés subiu o monte, a noiva ficou sob os cuidados de Arão. Moisés demora para descer e a noiva traiu o noivo. A noiva traiu o seu esposo cultuando ao bezerro. Você conhece esse contexto? Diz o texto que Moisés desce, mata quem havia se prostrado, só deixa vivo um terço da tribo de Levi que não havia se corrompido. A noiva traiu o seu esposo. Deus olhava para Israel com o sentimento de marido fiel. E é por isso que ele utiliza a figura de Oséias para dizer: casa com uma mulher da prostituição, porque você será uma figura. Assim como você é um santo servo de Deus, alguém vai olhar para você, Oséias, sendo fiel, e a tua esposa infiel. Vai causar um choque na sociedade, na comunidade cristã ou judaica. Eles vão olhar para vocês e vão dizer: como que uma esposa infiel continua com o marido fiel e ele não larga dela? Quando eles pensarem assim, esta será a mensagem: o esposo fiel sou eu, e a noiva que trai o marido todas as noites é Israel. Deus sabia como tratar da noiva. Ele diz: eu a conduzirei para o deserto. Eu vou levar a noiva de volta ao deserto. Quando eu li esse texto eu me perguntei por que ele estava levando a noiva para o deserto. Aí Jeremias capítulo 2 versículo 2 ele diz: eu lembro quando você era minha noiva. Deus falando para Israel: pelo deserto você andava, caminhava comigo, eu falava e você ouvia a minha voz. Deus estava deixando claro que o ambiente do deserto é um lugar onde ele fala e a noiva ouve. É onde a noiva precisa e ele supre. O ambiente de deserto é o lugar onde Deus decidiu se revelar para a noiva. Sabe quando você está conhecendo a sua futura esposa? Você diz: não, deixa que eu pago o jantar. Não, deixa que eu faço a boa. Deus estava fazendo isso com Israel. A noiva dizia: eu estou com fome. E ele diz: tem pão, já está aqui, o maná está pronto. Ela diz: estou com sede. Ele diz: Moisés, abre a torneira, toca na rocha, tem água para a noiva. Ela diz: eu estou com frio. Ele diz: não, calma, eu sou coluna. Eu estou com calor. Não, eu sou nuvem. Então tudo que a noiva precisava, o noivo estava lá para suprir. Só que a noiva foi andando e ela foi se perdendo. Aí Deus, para não perder a noiva, ele diz: já sei, eu vou pegar a minha noiva, que antes reconhecia que eu era único e que se perdeu com o tempo, e vou conduzir de volta ao deserto. Porque o deserto é lugar de memórias, deserto é lugar de lembranças. Deus não te leva ao deserto para te matar no deserto. Deus te leva ao deserto para você lembrar de que quando você tinha fome ele era pão, quando você tinha sede ele era água. Oriosvaldo, eu já passei por essa guerra, estou voltando, estou enfrentando tudo de novo. É Deus te refrescando a memória, que o mesmo que te curou lá atrás continua curando até hoje. Eu preciso pregar isso para a alma de alguém. Eu estou pregando para pessoas que Deus te conduziu a um ambiente de provação, mas não foi para a tua morte, não foi para te matar. Deus te levou a um lugar onde Ele sabe que pode te encontrar, um lugar onde Ele fala e você consiga ouvir a voz dEle, um lugar onde você adora e Ele consegue perceber a tua pureza na tua adoração. Deus conduziu alguém que está nesse culto a um ambiente de provação só para te dizer: eu te trouxe até aqui para você lembrar que eu sou o mesmo de lá de trás. Eu continuo sendo aquele que quando você precisou de cura, eu fui cura para você. Eu continuo sendo o mesmo que quando você precisou de uma porta aberta, eu fui porta para você. Eu continuo sendo o mesmo que te sustentei no teu dia de depressão. Eu continuo sendo o mesmo que acalmei os teus ânimos quando a ansiedade queria te travar, te bloquear. Eu continuo sendo o mesmo. Eu que te dei uma casa, eu que te dei o teu casamento, eu que abri a porta do emprego dos teus sonhos. Eu te trouxe a esse lugar para te lembrar: eu continuo sendo o mesmo. Que ela manda levar a cia, ela levar a céu e quer levar a céu. Eu sinto o Senhor falando com a alma de alguém aqui.
Deus nessa manhã te trouxe aqui para te dizer: não temas. O mesmo que te conduz ao deserto é aquele que cuida de você enquanto você estiver caminhando por ele. Já foi dito, Deus é aquele que abre um caminho no meio da tormenta. Ele permite o vento, mas ele é o teu abrigo. Ele permite a fome, mas ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele te trouxe nessa manhã para te dizer: não temas. O mesmo que te chamou na tua juventude, o mesmo que apostou as fichas em você quando ninguém apostava, o mesmo que te tirou da bebida, o mesmo que te tirou das drogas, sou eu que continuo trabalhando na tua vida. Eu não abri mão de você. O mesmo Deus que cuidou no passado te diz nessa manhã de hoje: eu continuo cuidando da tua casa, da tua vida, do teu casamento. Quem recebe essa palavra e pode adorar? Eis que eu conduzirei, a levarei para o deserto, para que lá ela ouça a minha palavra. A expressão deserto, ela soa hoje no sentido pejorativo. Todas as vezes que Deus diz que vai te levar para o deserto, Ele está te levando para um ambiente de provação. Eu recebi um pastor essa semana lá em casa, e ele ouviu uma vez que eu dei uma palestra sobre dons espirituais, e eu falei do dom da fé. Ele disse: eu queria que você me explicasse de novo, como que aumenta a fé? Eu falei: é impossível Deus aumentar o teu nível de fé em um ambiente de cômodo, um ambiente de conforto. Para Deus aumentar o teu nível de fé, Ele tem que te levar para um ambiente de guerra, de provação. Para você conhecer quem Ele é. Não dá para Ele entrar no teu barco quando você diz: Senhor, o Senhor falou para a gente atravessar, mas como é que você vai? Ele não vai entrar no teu barco. Se você quiser conhecer o Cristo que anda sobre as águas, você tem que ir primeiro. Ele não vai vir quando você diz assim: meu irmão a quem tu amas está enfermo. Se ele viesse quando você pediu, você conheceria só o Cristo que curou a enfermidade. Mas Ele vem depois. Para você conhecer que Ele é o Cristo que cura, mas também ressuscita ao quarto dia. Deus te leva para um ambiente de provação só para aumentar o teu nível de fé. Ele diz: vou conduzir a minha noiva para o deserto, mas não quer dizer que seja literalmente o mesmo deserto. Deserto soa como pejorativo, ou seja, todo o ambiente de provação pode ser considerado um deserto. O deserto que Deus estava se referindo no Isaías capítulo 43, que levaria ou se revelaria para a noiva no deserto, seria o cativeiro babilônico. Por isso que eu disse, a mensagem que Isaías estava liberando tinha 95 anos de antecedência. Deus sabia que os babilônios iriam invadir Judá, levar o povo dele cativo. Deus já sabia que essa provação estava vindo, porque era da vontade dele. Mas de antemão Ele já diz: já avisa para o meu povo que eu sou o mesmo. Eu continuo sendo o Senhor, eu continuo sendo o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se fez, depois de mim nenhum Deus haverá. Deus já estava dizendo para a comunidade que seria levado ao cativeiro. Por que Deus estava se antecipando? Porque a cultura antiga dizia: quando a nação vence, não é só a nação que está vencendo, o Deus da nação está vencendo o Deus rival. Ou seja, se Babilônia invade Judá e Deus não faz nada, eles, além de dizer que a Babilônia venceu Judá, diz: Marduk venceu Yahvé. O Deus de Babilônia venceu o Deus dos hebreus, dos judeus. Quando eles são levados para o cativeiro, Deus se antecipou dizendo: não esqueça que eu sou o mesmo. Quando eles chegaram dentro do ambiente de provação, diz o texto, Salmo 137, sentados junto às margens do rio da Babilônia, nós sentamos e choramos, lembrando dos salgueiros de onde nós penduramos as nossas harpas. E os inimigos, que são os caldeus, que nos levaram ao cativeiro, estavam dizendo: canta uma canção que nem vocês cantavam em Sião. E nós dizemos: como que nós vamos entoar um hino se nós estamos em terra estranha? Eles vieram para provocar a fé dos judeus, eles vieram para provocar a fé dos israelitas, eles vieram para mexer naquilo que eles acreditavam. Eles diziam: se o teu Deus fosse tão bom e tão grande, Marduk não teria vencido Judá, Marduk não teria vencido Yahvé. Nosso Deus é maior do que o de vocês. Mas eles lembraram da mensagem que foi dita pelo profeta Isaías e disse: vocês estão enganados. O nosso Deus, Ele vem muito antes do que o Deus de vocês. Antes do Deus de vocês serem um conceito na mentalidade de vocês, o meu Deus já existia, porque Ele diz: eu sou o mesmo e vocês são as minhas testemunhas. Não, pega isso pelo amor de Deus. Nesse capítulo Deus se revela de 3 formas. Ele diz: eu sou o mesmo. Gente, pega isso aqui.
Pastor, só para fins didáticos, quantos metros tem mais ou menos esse púlpito aqui? Arredonda para mim, para facilitar, para eu não fazer a conta da Dilma. Quanto? 16? Metade de 16? 8. Então, se eu estou no centro, eu tenho 8 metros do meu lado esquerdo e 8 metros do meu lado direito. Ele diz assim: eu sou o mesmo. Ser o mesmo é ser imutável. Ele não muda. Só que houve um dia que essa discussão veio à filosofia e chegaram a Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Disseram para ele: o Deus de vocês, ele é mutável. Ele diz: mas por quê? Qual é a causa? Na Suma Teológica, ele discutindo sobre se Deus era imutável ou não, ele diz: por que vocês estão dizendo que Deus ele é mutável? E a resposta dos filósofos ateus era: porque tudo que se movimenta em si perde alguma coisa e ganha alguma coisa, e tudo que perde e ganha, mudou. Deus diz em Tiago: achegai-vos pois a mim, eu me achegarei a... Se Deus se achega, ele anda. E se ele anda, ele ganha alguma coisa, perde alguma coisa. Como que é isso? Se eu estou no meio, tem 8 do meu lado direito, 8 do esquerdo. Se eu dou um passo de 1 metro para o meu lado direito, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho... Então eu ganhei de um lado e perdi do outro. Logo tudo aquilo que se movimenta ganha alguma coisa, perde alguma coisa. Ele é mutável. Quando falaram isso para Tomás de Aquino, ele diz: então você não conhece sobre o meu Deus. É que ele dá um passo para a direita, mas ele está na esquerda. Se ele vem para a esquerda, ele continua na direita. Como que é isso? O salmista explica, Salmo 139, dizendo: se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. E se eu forrar a minha cama na profundeza do abismo, eu sei que tu também estás lá. Para onde eu fugirei da presença do Senhor? Ele estava dizendo: Deus anda para a direita, mas Ele é onipresente. Ele continua na esquerda, Ele continua em cima, Ele continua embaixo. Quem acredita nessa palavra? Deus diz: eu sou imutável. Avisa para Marduk que eu sou maior do que ele, porque eu sou imutável. Diga para ele também que na concepção antiga, segundo John Alton, eles deveriam construir pirâmides chamado de zigurate. E zigurate é a mesma zigurate de Babel, que é aquela torre de Babel. Eles construíam uma torre, no topo da torre eles faziam uma cama para os deuses, porque na mentalidade antiga, no Antigo Oriente Próximo, os homens precisavam trabalhar para que os deuses descansassem e aplacassem a sua ira contra a humanidade. Na mentalidade dos caldeus, os homens trabalham para os deuses descansar. Aí Deus diz: Isaías, dá um toque para eles. Aqui é diferente. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se perceberam, falar de um Deus como o Deus da Canaã, que trabalha. Não, que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Enquanto na Babilônia são os homens que trabalham para os deuses descansar, aqui na Canaã é Deus que trabalha para a noiva ter repouso. É Deus que trabalha... eu estou sentindo Jesus aqui no que eu estou pregando. Vocês só estão aqui, nós só estamos aqui nesta manhã porque Deus está trabalhando o tempo todo. Alguém olhou para Jesus e disse: você não reclina a cabeça? Ele diz: o meu pai não para de trabalhar, eu também trabalho o tempo todo. Se não fosse ele trabalhando o tempo todo, nós nem estaríamos aqui, porque está escrito: o nosso adversário ruge como leão, buscando a quem tragar, mas o nosso Deus trabalha de dia e de noite cuidando da noiva. Nós só estamos aqui porque Ele é livramento de manhã, Ele é livramento de tarde, Ele é livramento de noite. Se não te incomoda, pega na mão de alguém perto de você, diga para ele: Ele está trabalhando ao teu favor nesta manhã. Isso, fala com voz audível: Ele está trabalhando ao teu favor nesta manhã. Enquanto você está adorando, Ele está abrindo portas. Enquanto você está adorando, Ele está curando. Enquanto você está adorando, Ele está trabalhando. Enquanto você adora, vai cair o cavalo e o cavaleiro. Enquanto você adora, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar.
queimando vas. Diria que te placiou que vas. Eu estou sentindo uma virtude tomando esse lugar agora. Queimando que vas. Enquanto a igreja está adorando, o Senhor está pelejando nesta manhã. Tem livramento da parte de Deus chegando para a vida de alguém que está adorando. Isaías, diga para eles que antes que houvesse dia eu sou. Os gramáticos que estão aqui sabem que essa conjugação está fora. Antes que houvesse dia eu sou. Antes que houvesse dia eu era. Porque no pretérito eu era, no presente eu sou e no futuro eu. Mas Deus diz, antes que houvesse dia eu. Peraí gente, pega isso aqui pelo amor de Deus. Eu não sou de passar do horário, vou terminar em cima do ponteiro, mas ouça. Antes que houvesse dia eu sou. O autor da carta aos Hebreus vai ser muito pior. Os gramáticos doem os ouvidos. Ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É ontem? Não. Era, é e será. Mas quando ele fala sobre ele, ele não diz que era, porque era é pretérito. Ele estava se revelando dizendo, antes que houvesse dia eu sou. Porque tudo que eu manifesto para vocês, e para vocês é novidade, aqui na eternidade eu sempre fui. Não, você não pegar isso aqui. Quando Moisés queria saber quem era que estava enviando, ele disse, o Senhor está mandando ir lá no faraó. Lá tem uma lista de deuses do Egito. Eu não sei nem qual é o teu nome, como é que eu vou chegar lá e te apresentar? Deus diz assim, Vayom Elohim el Moshe, Erier Asher Erier, Vayom Ikot Tomal Vene Israel, Erier Shelahani Aleachen. Vai, porque eu serei o que já sou. Não. Pastor Rogério, Deus estava dizendo, eu serei aí embaixo o que eu sempre fui aqui em cima. Deus não é amor porque Ele manifestou um amor aqui embaixo. Ele é amor na sua própria essência. Deus não é santo porque alguém o santificou aqui embaixo. Disse, a partir de hoje Deus é um santinho. Tem uma imagem dele, nós vamos escutar. Não, Deus sempre foi santo na sua própria essência. Deus se revela na terra o que Ele sempre foi na eternidade. Por que nós chamamos Ele de cura hoje? Porque Ele se manifestou como cura, mas na eternidade Ele sempre foi cura. Por que nós chamamos Ele de amor? Porque Ele se manifestou como amor, mas na eternidade Ele sempre foi amor. Então como Ele é na eternidade, o tempo não passa. Ele diz, fala para eles que nem existia tempo e eu já sou. Nem tinha céu e eu já sou. Não era, não, aqui não existe era. Não existe pretérito na eternidade, nem existe futuro na eternidade. Eu sou continuamente aqui em cima. Eu me revelo para vocês aí embaixo que eu sempre fui. Então diga para Marduk que antes dos adoradores dele existirem, antes dele se tornar um conceito, eu já sou. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Quando eu gosto dessa expressão, porque se a gente perguntasse, João, ele é aquele que vem antes que houvesse dia, ele diria assim, no princípio ele era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tudo que existe só existe por causa dele, porque sem ele nada disso se teria feito. Ou seja, antes de haver céu, antes de existir a terra, antes de existir a divisão da porção seca e dos mares, antes dos mares produzirem os peixes, antes das aves voarem no céu, antes das estrelas estarem lá, antes do sol estar na eternidade, antes de existir o céu atmosférico, antes de existir a água, antes de existir os animais da relva, antes de existirem as árvores, antes de existirem os animais silvestres e domésticos, Deus estava dizendo, eu já sou, eu já sou, eu já sou. Mas para resumir, ouça. Na Babilônia, a fama dos babilônios, ninguém que entra aqui sai se não for por ordem. Ninguém que entra na Babilônia tem esperança de sair. Quando eles olhavam para os muros, segundo Heródoto, os muros passavam até carros por cima. Os cadeados eram tão grandes e pesados que um homem só não era suficiente para abrir. Os portões pesados, as correntes que fechavam. Quem olhava para os muros e para os portões dizia, nós nunca vamos sair daqui. Aí Deus vem e diz, Isaías, diga para eles, olhai para mim.
E sede salvos todos os termos da terra. Se olhar para o muro você nunca sai, mas se você olhar para mim, diga para ele que eu vou na frente, porque eu estou separando Ciro, meu ungido, e eu vou passar adiante de Ciro, vou endireitar o caminho torto. Se não pegar isso aqui, eu vou fazer um apelo para você aceitar Jesus agora. Ele diz, eu vou na frente. Os babilônios, quando invadiam a cidade, eles tinham os seus tesouros subterrâneos. Eles escondiam, porque se o inimigo invadir a Babilônia, leva tudo que está visível. Mas ninguém sabia que por baixo da terra tinha tesouros escondidos. Nenhum homem era capaz de descobrir. Aí Deus disse, eu vou na frente, vou endireitar o caminho torto, e vou pegar os tesouros escondidos na profundeza da terra, e vou devolver ao meu povo. Eu vou adiante. Avisa para eles. Eles estão pensando que Marduk não vai liberar o meu povo, mas quando bater o ponteiro aqui na eternidade, eu vou dar uma ordem de liberação para o meu povo. Alguém diz, mas como é que vai sair se Marduk é poderoso, Babilônia é poderosa? Aí Deus vem e se revela, antes que houvesse dia eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar da palma das minhas mãos. Operando eu. Quem é Marduk? Quem são os demônios? Quem é Dagon? Quem é a Sera? Quem é Baal? Operando eu, quem impedirá? Não. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua alma nesta manhã de hoje. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, a tua casa está na palma das minhas mãos, a tua vida está na palma das minhas mãos, e na minha mão, quem é que pode fazer escapar? Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, não existe poder político, não existe feitiçaria, não existe macumbaria. Operando eu, quem impedirá? Eu finalizo para nós orarmos. Houve o dia que o Deus que se revela como Todo-Poderoso disse, chegou a hora. Avisa para o meu povo que eu vou tirar eles de lá do cativeiro, vou trazer eles de volta do deserto, porque eles aprenderam a ouvir minha voz de novo. Chegou o dia. Nabucodonosor tem que abrir os portões de Babilônia. Os portões vão sendo arrastados. O líder do louvor olha para a comunidade que vai sair e diz assim, gente, vocês sabem qual é a causa de nós estarmos aqui? É que como noiva nós traímos o nosso esposo. Mas a partir de agora nós aprendemos a lição, só existe um. Antes dele, depois dele não há ninguém. Ele é único, tudo ok? Todo mundo aprendeu? Então já vamos sair daqui louvando. Quando os portões se arrastam, o líder do louvor diz 1, 2, 3, vamos louvar. 1, 2, 3, eles comporam o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de volta para Sião os que estavam no cativeiro, nós ficamos como os que sonham. A boca se encheu de riso, os lábios se encheram de cânticos, e se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. De sorte, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, com certeza voltará, sem dúvida alguma, trazendo consigo os seus molhos. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as correntes do Negueb. Traz outra vez o teu povo, ó Deus. Eles estavam saindo, e aqui para a gente finalizar e já orar, eu tenho 5 minutos. Quando eles estavam saindo, o líder do louvor disse, passou pelo portão, agora vamos àquele que a gente ensaiou. Nós só estávamos aqui na Babilônia porque traímos a Deus, buscamos a outro noivo, mas nós já aprendemos a lição e vamos provar para todo mundo agora. Ele conta até 3 e diz, vamos cantar aquele que a gente ensaiou com lágrimas nos olhos, durante a pressão psicológica e espiritual. Chegou o momento de cantar o nosso hino que nós ensaiamos. Ele diz, no contado 3, toda a igreja, toda a comunidade vai adorar comigo. Ele levanta a mão e diz 1, 2, 3. A comunidade começa a dizer, na presença dos homens, na presença dos deuses, somente a ti cantarei louvores, louvores, louvores. Olha, eu estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Satanás está odiando esse culto, porque eu estou pregando para pessoas que estão vindo do deserto, mas não está vindo murmurando, está vindo cantando na presença de todo mundo. Só tem um que merece a honra, que merece. Deixa eu ver quem está comigo e pode ficar de pé adorando agora.
Eu quero ouvir a voz só de quem é grato a Deus aqui agora. Isso. Eu quero ouvir a adoração de sobreviventes que aprenderam a adorar a Deus com lágrimas nos olhos. Adoradores que aprenderam a adorar a Deus quando a porta fechou, quando os amigos foram embora. Você aprendeu a lição, e é por isso que Satanás te odeia. Com a porta aberta ou fechada, você está cantando para Deus hoje. Com a doença no corpo ou não, você está adorando a Deus hoje. Então só para o inferno ficar com raiva, abre a boca e dá o teu maior glória. Você pode segurar na mão de alguém perto de você, se não te incomodar, segura na mão dele, da esquerda, da direita. Eu estou ouvindo adoração aqui subindo. Eu estou ouvindo o som de glória a Deus subindo. Satanás não está satisfeito com esse culto, não está feliz com o que está acontecendo aqui. Tem vozes subindo, tem adoração subindo, tem aquela vácia. Enquanto esta igreja está adorando, o Deus que trabalha ao favor daqueles que esperam está passando, curando aqui agora na Canaã. Enquanto a igreja está adorando, o Deus que trabalha está abrindo porta agora na Canaã. Enquanto a igreja está adorando, Ele está operando ao nosso favor. Então adora Ele agora. Não, é impossível você estar segurando na mão de um crente pentecostal e estar de boca fechada. É impossível você estar vendo alguém do teu lado pulando e chorando e você não está reagindo. Há um Deus trabalhando ao nosso favor nesta manhã. Enquanto a igreja adora, Satanás está batendo em retirada. Agora, agora, agora. Só quem veio para adorar, erga a voz agora, erga a voz agora. Eu encerro aqui. Só vou fazer uma oração com o tempo que eu tenho. Já estou encerrando. Pastor Rogério, eu tive uma experiência com Deus há 7 anos quase. Eu disse assim para Deus: eu não quero ficar pregando só palavra de sabedoria. Eu me utilizei das palavras de Paulo, que ele disse: eu não fui a vocês só com palavras de sabedoria, mas com manifestação de poder. Eu fiz uma oração há pouco mais de 6 anos. E eu pedi para Jesus para manifestar o poder dele, porque ele não parou de operar. Ele continua sendo o mesmo, ele continua curando. O que acabaram foram os vasos dispostos a serem usados por Deus. Eu disse: Senhor, eu quero ser uma bênção para a minha geração. Eu quero ver o Senhor curando, operando, libertando. Eu fiz essa oração. Fui pregar num congresso do nosso setor 8 aqui, cidade de Ademar. E na hora que eu estava orando, Jesus começou a tocar com libertação e muitas pessoas começaram a vomitar trabalhos na frente do altar. Alguns levantaram a mão e disseram que tinha acabado de ser curado de forma imediata. Nessa época, minha esposa era apenas minha noiva, andava eu, minha sogra, ela e meu cunhado. Estavam todos lá e testemunharam. Eu orei por curas e muita gente dizendo: eu fui curado agora, testemunharam. Só que do meu lado direito veio uma senhora, pastor Fábio, Adriana. Veio uma senhora carregada por um jovem. Eu olhei para ela, eu pensei que ela estava possessa, porque os olhos dela estavam totalmente brancos, os dois. Eu disse: não, ela deve estar endemoniada. Quando chegou, ela era cega. Eu orei por todos eles, devolvi o microfone ao pastor Lelis, que é o nosso líder. Sentei no meu lugar, e do meu lugar eu olhei para aquela senhora voltando para o assento. Tanta gente testemunhando que foi curada, e ela voltando. Eu falei assim: Deus, eu sei que para o Senhor não existe níveis de milagre,
o Senhor curar aquele, curar o outro. Não existe. Para o Senhor curar uma dor de cabeça e curar uma pessoa cega é a mesma coisa. Eu sei que para o Senhor não existe níveis de milagre, mas para mim, como mero mortal, existe uma diferença gritante daquela mulher dos olhos brancos voltar a enxergar e outra pessoa que testemunhou da cura. Mas prova que tu és o mesmo Deus que cura. Do lugar que eu estava, ela levanta sozinha, vem até o canto direito do altar e diz assim: eu preciso falar no microfone. O pastor já estava encerrando, diz amém, Deus abençoe a irmã. Ela diz: não, eu preciso falar. E diz: Oriosvaldo, você que orou, vai lá. Aí eu fui que nem na TV, sabe, entrevistar. Fala, filhinha. Eu senti um apóstolo naquele dia. Ela disse: não, eu quero segurar o microfone sozinha. Eu falei: eita, eu vou dar o microfone, senão ela não vai deixar a gente ir embora. Ela segura o microfone e diz: eu tive uma leucemia crônica e fiquei cega totalmente da minha visão. Há 3 anos eu sou carregado para todo lugar pela minha filha e por amigos. Parei minha profissão que eu mais amava, que era manicure. Vim para esse culto, voltei para Jesus e na oração minha visão destampou e eu estou enxergando. O mesmo Jesus que curou em Cidade Ademar, o mesmo Jesus que curou em Cidade Ademar, agora em outubro eu estava pregando em Guarulhos. Eu contei esse testemunho antes de orar. Eu já vou orar, não vou tomar tempo. Eu contei esse testemunho, na hora da oração uma senhora desmaia. Ela desmaiou e eu percebi a idade dela, pedi para alguém colocar um assento para ela. Colocaram. Quando ela volta chorando, mas chorava muito. Ela não chora que nem você, assim chique, sabe? O cantinho do olho. Ela chorava esperneando. O filho dela era obreiro da igreja, eu não sabia. Ele desceu para perguntar se estava tudo bem com a mãe, pela forma que ela estava chorando. Desesperadamente ele desceu. Quando foi chegar perto do ouvido, porque a mãe era cega, ele foi perguntar perto do ouvido dela: mãe, está tudo bem? Quando ele foi baixando, ela levantou as 2 mãos, segurou no rosto dele e disse: mamãe, está vendo teu rosto, meu filho. Vocês creem nisso? Que o mesmo Jesus que curou em Cidade Ademar, em Guarulhos, está hoje aqui na Canaã e Ele pode curar também. Rapidamente eu quero orar e vou pedir para o Senhor te alcançar com cura agora, com renovo, com libertação. Deus é tudo aquilo que você precisa que Ele seja. Ele pode operar. Eu quero te convidar rapidamente a orar juntos e depois eu encerro devolvendo o microfone a quem é de direito. E esse coral incrível aqui vai adorar ao nome do Senhor, amém? Com permissão do pastor. Posso orar, pastor? Senhor, cerca a igreja Canaã agora com a tua presença. Não deixa ninguém de fora desse ambiente de culto, Pai. Os 4 cantos dessa casa de oração, onde houver alguém precisando de receber algo da tua parte, o Senhor alcança essa pessoa. Nós cremos que tu és cura. Nós cantamos que tu és o poder. Teu nome é cura, teu nome é vida. Senhor, confunde a medicina nessa manhã. Troca diagnósticos agora, Senhor. O médico dos médicos está passando agora operando. Sejam alcançados por cura agora. Sejam alcançados por cura agora. O Senhor toca no teu sangue. O Senhor toca nos teus nervos. O Senhor toca no teu organismo. O Senhor toca. O Senhor toca na tua pressão arterial. O Senhor toca na tua diabetes. O Senhor toca na tua saúde agora. Deus normaliza a tua saúde agora. Arranca todos os vícios agora, Jesus. Liberta os teus filhos e tuas filhas, que eles venham testemunhar aqui o milagre que aconteceu nesta manhã, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Olha aqui para mim rapidamente, uma pergunta, eu devolvo o microfone. Eu sei que tem uma multidão de pessoas aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que se afastou
não reconciliou ainda, ou nunca aceitou a fé em Jesus, gosta de vir à igreja, gosta de estar aqui, mas nunca aceitou a fé em Jesus. Eu quero te conhecer, queria que você desse um sinal com a tua mão. Quem se afastou e não reconciliou ainda, primeiro. Em seguida, quem nunca aceitou a Jesus. Tem alguém aqui? Dá um sinal para eu te ver. Alguém que se afastou e não reconciliou ainda, tem alguém? Uma mão estendida aqui. Mais alguma pessoa que se afastou e não reconciliou ainda? Mais alguém? Não é vergonhoso, não é vergonhoso. Eu não quero te expor, eu quero só te abençoar aqui agora. Tem alguma pessoa afastada além da nossa irmã que levantou a mão? Mais alguém afastado? Segunda pergunta, alguém que nunca aceitou a Jesus, gosta de vir à igreja, mas nunca aceitou Jesus, tem alguém? Dá um sinal para eu te ver. Alguma pessoa que nunca aceitou a Jesus? Só teve uma pessoa corajosa. Cadê a irmã que levantou a mão? Vem cá, vem aqui rapidinho aqui na frente. Nunca aceitou Jesus ou está afastado? Nunca aceitou? Nós vamos orar por você agora. Ela está chorando aqui, gente. É o Espírito Santo que faz isso. Eu vou repetir só mais uma vez. Tem alguém que se afastou ou que nunca aceitou a Jesus e está aqui em nosso meio? Além das nossas duas irmãs aqui, tem mais alguém, gente? Mais alguém? Queria coragem, vem. O Senhor está te convidando nessa manhã de hoje. Ele te levou ao deserto só para não te perder de vista. Vem, o Senhor está te convidando. Qual é o nome? Teu nome? Zuleide. E a minha irmã? Qual é o nome? Adiraci. Zuleide e Adiraci. Nunca aceitou Jesus, a Zuleide. Adiraci, tu já aceitou? Está afastada. Eu quero orar por vocês aqui rapidinho, coisa de 1 minuto. Eu quero fazer uma pergunta para vocês depois que eu terminar de orar. Não é nada obrigado, Zuleide, a Adiraci. Não é nada obrigado. Nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. O Espírito Santo é que convence. O Ori Oswaldo não tem poder nenhum de convidar vocês para vir, mas o Espírito Santo pode fazer isso. Eu queria que toda a igreja estendesse as mãos na direção delas. Senhor, Tu sabe da força e da fraqueza. Tu sabe o que fez a Adiraci enfraquecer na fé. E Tu conhece a Zuleide, Pai. Elas estão diante do Teu altar porque ouviram a Tua palavra, os louvores. E o Senhor as alcançou com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Pai, eu preguei a Tua palavra, mas não tenho poder de convencê-las a vir para casa. Só a Tua presença que pode fazer isso. Então faça isto nessa manhã de hoje, para a glória do Teu nome, nós te pedimos. Zuleide, quer reconhecer Jesus como Teu Salvador hoje? Nós temos uma vida aqui no altar, gente. Irmã Adiraci, vamos voltar para casa hoje? Vamos? Dar um abraço bem apertado em Jesus? Sim? Nós temos 2 vidas aqui diante do altar. Eu aprendi com o meu pastor que eu não tenho mais autoridade que os pastores da igreja para receber as nossas irmãs que estão voltando para casa. Eu vim aqui como um pregador, mas quem cuida de ovelhas é ele. Então transfira essa honra ao nosso pastor para receber as nossas 2 irmãs que estão voltando para casa e reconhecendo Jesus como Salvador. Amém.